Oi, turma, eu sou a Sam e hoje a gente vai falar sobre Uma Semana de Inverno, da Maeve Binchy. Eu não sei se é assim que fala o nome dela, Maeve. Deve ser. Essa história é tão bonitinha, é tão gostosa de ler. Eu não dava muita coisa assim pra ela, na verdade. Quando eu li a sinopse, eu fiquei interessada, mas eu falei, será que vai ser legal esse livro? Fiquei pensando, mas enfim, solicitei, né? E quando chegou, eu comecei a ler. E é a história da Geraldine, é o nome dela. Ela mora numa cidadezinha chamada Stonebridge, no oeste da Irlanda, se eu não me engano. É um lugarzinho bem pequenininho assim. E fica na costa da Irlanda, porque fala muito de praia aqui e tal, né? Fala das ondas do mar revolto e tudo. E o que que acontece? Ela é, acho que a mais nova de muitos irmãos na casa dela. E aí, quando ela fica já adulta, lá pelos seus 18, 19 anos, parece que ela consegue um emprego numa malharia, né, da região mesmo. E assim, lá, como eu já disse, a cidadezinha é pequena, então todas as famílias, elas têm mentalidade muito pequena também. Então, para a família da Geraldine, que na verdade ela é conhecida como Tiki, que significa pintinho em inglês, e ela tem esse apelido porque ela adorava cuidar das galinhas e dos pintinhos quando era criança. E isso continuou acontecendo, então, na verdade, passaram a chamá-la de Tiki, que ficou o apelido dela e ficou o nome também. Ninguém a conhecia por Geraldine mais, sempre Tiki. Então, a família dela, todos eles queriam, assim, que os filhos e as filhas se casassem com os filhos e filhas dos O'Hara, que era uma família assim muito abastada, vamos dizer, na concepção deles, porque na verdade os O'Hara não tinham tanto dinheiro assim. Mas eles queriam porque era um ótimo partido. Então, os filhos dos Ryan, que é a família da Tiki, tinham que casar com os O'Hara. Esse era o plano dos pais dela. E ela ficou lá trabalhando na malharia, até que ela conhece um rapaz chamado Walter. Ele não era de lá da Irlanda, ele era de Nova York, ele estava lá a passeio. E eles começaram a conversar, tudo, e se encantaram. E aí acontece o seguinte, ela acaba indo embora com o Walter, porque ele diz pra ela que vai casar e não sei o quê. E tá apaixonadíssimo por ela, quer correr o mundo com ela e não sei o quê. E ela vai e fala com a família não quer que ela vá. Acham que ela tá doida de fazer isso, de largar tudo pra ir com um desconhecido, pra um lugar que ela não conhece também. Mas enfim, ela acaba, mesmo indo contra a vontade da família, ela acaba indo com o Walter. E aí ela passa algum tempo lá com ele. E é o seguinte, eu não vou contar o restante, mas assim, por causa de um motivo X, ela acaba indo trabalhar numa pensão. E lá nessa pensão ela fica trabalhando muitos anos e faz amizade com a dona da pensão, tudo. E depois desde que ela foi embora para Nova York, ela nunca mais voltou, né, para ver a família. E aí, conversando com a dona dessa pensão, a mulher incentiva a Tiki a ir visitar a família. Falou, olha, já tá na hora de você ir, você vai deixando para depois, no fim acaba ficando tarde demais e você vai se arrepender. Então a Tiki acaba indo visitar a família, fala da vida dela, mais ou menos como que tá, ela inventa algumas mentiras por causa de uma coisa que aconteceu. E aí ela vai mantendo aquela mentira e ela passa a visitar a família uma vez por ano, todo verão. E assim continua trabalhando na pensão também. Ela trabalhou muitos anos na pensão. Acho que foi por 20 anos, mais ou menos, que ela trabalhou nessa pensão. Até que surge a oportunidade dela voltar para casa. E por outro motivo X também, ela acaba inventando uma história ali para a família e volta para casa. E como ela trabalhava e morava na pensão e não tinha gasto de aluguel, nem gastou com comida, nem nada, todo o dinheiro que ela ganhava, ela economizava, ela ia guardando. Então, quando ela voltou para casa, para Stonebridge, ela tinha até que uma quantia razoável de dinheiro com ela, né? Para ela fazer alguma coisa, para ela investir. E aí ela acaba indo conversar com a Queenie, que é uma das senhoras. Eram três irmãs solteiras e elas eram bem velhinhas já e moravam num lugar chamado Casa da Pedra, que ficava, é uma casa mesmo toda de pedra, assim. Era um palacete, vamos dizer, era uma casa bem grande, mas não chegava a ser uma mansão, né? E ficava bem no topo de um rochedo, com vista para o mar, sabe? E segundo dizem aqui, a vista era linda. E aí o sonho da Queen, na verdade, porque as duas irmãs dela já morreram, ela ficou sozinha.
ela sabe que logo ela também vai partir, porque ela já tá bem velhinha. E acaba que ela faz essa proposta pra Tiki, de ela comprar a Casa de Pedra e transformar numa pousada, né? E aí, a Tiki deixa ela morar ali, como ela sempre morou, né? E ela ajuda, faz um preço bem mais barato do que ela venderia para outra pessoa, porque ela quer muito que fique com a Tiki a casa. Então, a Tiki acaba aceitando essa proposta, né, da Queenie. E aí ela começa a maior aventura da vida dela, que é realmente restaurar aquela casa que dá um trabalhão para ela. E depois de restaurar, ela tem que tocar, né, fazer a casa ficar conhecida e chamar os hóspedes para lá. E aí acontece que no dia da inauguração, ela acaba... Ó o gato correndo aqui. No dia da inauguração, ela tem mais ou menos, acho que 8 hóspedes, se eu não me engano, entre 8 e 10 hóspedes. E aí, o que acontece? O livro, cada capítulo do livro é a história de um dos hóspedes. Então, a gente vai ficar sabendo de todos eles, quem eles são e como foi que eles acabaram chegando naquele lugar para passar uma semana de inverno na Casa da Pedra. Porque ela tem essa programação, a Tiki cria essa programação, uma semana de inverno, para chamar a atenção, né, dos clientes. E tem, nessa semana de inverno, é um pacote. Então, tipo, tem vários passeios, tem trilhas e tudo, coisas que dá para eles fazerem. Ela inventa um monte de atividades para os hóspedes fazerem. E aí, então, cada um dos hóspedes vai para lá por um motivo diferente. Então, enfim, no final de cada capítulo, a gente torna a saber mais um pouquinho do que está acontecendo na pensão e como a Tiki está levando a presença desses hóspedes, como que ela está lidando com eles nessa primeira semana de funcionamento. E a gente fica sabendo também dos hóspedes, né? Como eu já falei. É uma história tão bonitinha. Não é assim, é longe de ser o melhor livro que eu já li na minha vida. Mas a história é tão aconchegante, é isso que eu posso dizer. É tão fofa que a gente fica se imaginando, assim, né, no lugar, e fica, nossa, poxa, eu quero ter uma pousada também, ou eu quero ir visitar essa pousada. Enfim, é um romance, tem histórias muito bonitinhas aqui. Eu acho que a história que eu menos gostei foi a de um casal chamado os Wall, que eles gostavam muito de participar de competições. Tudo que era competição que aparecia no jornal, competição, concurso de alguma coisa, se fosse para bolar um slogan, para responder alguma charada, enfim, tudo eles participavam e eles ganhavam prêmios. Eles adoravam participar dessas coisas. E os filhos até ficavam com vergonha dos pais, achavam eles meio estranhos, porque, nossa, sabe, pareciam uma fixação, assim, sabe? Então, eles são o casalzinho mais sem graça, assim, a historinha mais sem graça que eu achei aqui no livro. Mas o resto, mas fora essa história dos Wall, as outras histórias são muito fofinhas, assim. A gente acaba se derretendo com cada uma delas. Quando a gente acha que não pode ter uma historinha mais bonitinha, vem a do personagem seguinte e a gente se derrete um pouco mais. Tem uma história aqui que é bem triste. Eu fiquei super triste quando eu li. Não esperava que fosse acontecer aquilo, que é a história de uma professora, que ela vai viajar num cruzeiro. Na verdade, é a história de um casal de médicos, né? Eles vão trabalhar como médicos num cruzeiro e eles acabam conhecendo essa moça que é professora e tá viajando lá no cruzeiro com o pai e a mãe dela. Só que a mãe dela é demente e o pai é cego. E aí, enfim, vai se desenrolar a história desse povo aí. E o fim da história eu achei bem triste, até meio que até correu uma lagriminha aqui. Mas enfim, eu recomendo muito para vocês esse livro. Eu dei 4 estrelas para ele no Scooby e, enfim, eu acho que quem gosta de romance e quem gosta de historinhas assim que aquecem o coração, sabe? Aquelas historinhas aconchegantes, vai gostar bastante. Então fica aí a dica para vocês. E até o próximo vídeo.